Então, isso aí. Bom dia. Estamos ao vivo. Mais um dia aqui, né, no G365, com essas pessoas maravilhosas que sempre estão aqui para nos prestigiar. Gislene, Neuza, Alessandro, pessoas tão especiais. Você que está chegando aqui no YouTube, não deixe de dar o seu like. Qualquer hora, qualquer momento que você estiver por aqui, não deixe de compartilhar esse conteúdo também. Caso você estiver vendo esse conteúdo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, né? Ative o sininho de notificação aí, para você poder receber as notificações das nossas lives, que acontece todo dia às 6 e 5 da manhã. Ininterruptos, todos os dias estamos aqui, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que é um assunto que eu tenho muita propriedade para falar, muita mesmo, muita, porque eu vivo muito sob pressão, né? Hoje o nosso tema é pressão e transformação na vida pessoal. Como a pressão, ela nos transforma, né? Ela nos dá aquela mudança especial na vida. Às vezes você não consegue lidar com a pressão do dia a dia e fica sempre murmurando e sentindo que tudo que de ruim acontece com você. Mas vamos falar um pouco sobre a natureza, né? Antes de começar a falar sobre pessoa. Imagina uma semente quando ela é jogada na terra. Uma semente, por qualquer que seja a semente, ela não germina sem a pressão. Ela não germina, ela apodrece. Quando você vai fazer uma plantação e as sementes que ficam sob a terra, por cima da terra, sobre a terra, ela apodrece, ela não germina. E tem a profundidade correta também, né? Para que ela possa germinar. Porque também muita pressão a gente não aguenta. Nem as sementes aguentam, né? Dependendo da profundidade, às vezes a semente às vezes começa até a germinar, mas ela não consegue sair ali do ambiente da pressão para poder começar a florescer, criar raízes e virar uma grande árvore. Deus fez as coisas tão perfeita que a maioria das coisas ela necessita de pressão para acontecer algum tipo de transformação. O próprio gás, ele precisa de pressão para se transformar em líquido, né? Às vezes a pressão ela pega uma água e vai pressionando aquela água e transforma em vapor. Depois o vapor, a pressão atmosférica transforma aquele vapor em água novamente. E a gente começa a entender o tanto que é importante a gente conviver com as pressões. E entender que isso faz parte do ciclo da vida e faz parte da gente. E o- quais são os tipos de pressões que nós, seres humanos, nós, como pessoas, vivemos no dia a dia? Que tanto de pressão que a gente vive, né? A todo momento. São pressão familiar, de amigos, do trabalho, da vida normal, da vida financeira, até na questão de quando você vai desfrutar de algo, alguém convida você para desfrutar de algo, eles começam a te pressionar para poder ir, né? Começam a ligar todo dia, ligar toda hora, falar, olha, eu vou fazer isso, você tem que estar lá, quero a sua presença é indispensável, né? Não abro mão de você não estar lá. Então, tudo a favor dele mesmo. Então, isso é normal do ser humano, ele pressionar a outra pessoa para que ele seja favorecido. Isso acontece demais nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, na questão de relação entre colaborador e gestor, é o que mais tem.
As pessoas, às vezes, trabalham CLT, que trabalham em alguma empresa, e elas sempre trabalham sob pressão. Sempre, os gestores, eles pressionam os colaboradores para que eles possam sempre ser mais produtivos, dar mais resultado. E não é só um tipo de pressão, de estar ali verificando as atividades todos os dias e tal. Existe uma pressão, que é uma pressão que realmente, às vezes, a gente precisa tratar ela, que é a pressão psicológica. As pessoas, às vezes, pressionam a gente de uma forma muito forte para afetar a nossa parte psicológica. Isso é complicado. E nós precisamos lidar com isso no dia a dia. E é um tipo de pressão que a gente sofre mais na vida, é a pressão psicológica, em qualquer ambiente que a gente vai. Todos os ambientes que a gente vai sempre tem um tipo de pressão para nos afetar. Anito, por que que você está trazendo esse tipo de tema hoje, falando sobre pressão e transformação? Porque isso é necessário, isso é necessário a gente estar sempre preparado para conviver com essas pressões. Eu trabalho num setor, falo sempre isso aqui, que é o setor de eventos, que não é um setor muito simples, a gente vive sob pressão a todo momento, e as coisas precisam ser executadas de forma muito rápida e com eficiência, não é rápida de qualquer jeito. Ontem mesmo eu acabei de entregar um trabalho aqui em Goiânia, e é uma pressão imensa, porque faz uma parte, outra e tal, e olha um detalhe, olha outro, e sempre com aquela questão de estar imaginando o seguinte: como que o cliente vai entender ou vai achar do trabalho? E você sempre espera o melhor, né? E assim, e o que te dá mais prazer é quando você recebe um elogio do outro lado, mesmo você recebendo aquela pressão de executar determinada coisa, e você executa qualquer atividade que seja, e depois vem o elogio do cliente. Aí sim, né? Aquele hormônio da felicidade, ele vem para a gente, e a gente tem aquela sensação de prazer quando você executar algo. Então, tudo tem uma recompensa. Até a pressão, ela tem uma recompensa. Então, por isso que você tem que fazer o seguinte: você nunca vai deixar de viver sob pressão. Nunca. Não imagine que você, em algum momento da sua vida, você vai pegar, chegar num momento onde fala assim, cara, ó, eu não vivo, ninguém me pressiona, eu não vivo sob pressão de ninguém, eu vivo numa situação tranquila. Você pode ter certeza. Às vezes você está vivendo numa situação dessa porque você aprendeu a lidar com a pressão do dia a dia, das situações, do que você faz, do seu trabalho. E isso tudo faz com que você se sobressaia sobre essa situação com facilidade. Eu aprendi na minha vida, vivendo muito sob pressão, porque a vida toda fui muito pressionado, né? Desde criança, fui pressionado a trabalhar para poder me sustentar, fui pressionado a aprender as coisas de forma mais na prática, porque não tive oportunidades para estudar, oportunidade para fazer as coisas que eu sonhava. Eu precisava trabalhar para sobreviver. Era necessidade, era necessário. Família pobre, humilde, então não tinha outra alternativa a não ser trabalho. Isso acontece até hoje. Tantas famílias e tantas pessoas ainda vivem nessa mesma situação até hoje. Ah, mas como? Quem resolveria esse problema? Será que existia algum Chapolin Colorado aí para resolver o problema? Não existe. Quem precisava resolver esse problema é que é a pessoa que mais tira recursos dos médios e pequenos empresários, que é o governo. Ele não tem, não consegue desenvolver projeto para resolver essa situação, porque é muito recurso que necessita. E uma situação nesse âmbito, ele necessita não só de governo, ele precisa de pessoas, ele precisa de
empresas que conseguem fazer algo por alguém, e falta muito, porque as pessoas elas não conseguem posicionamento, trabalho, condição para desempenhar alguma função. Eu sempre falo, a doação, ela é muito boa, ajuda as pessoas, mas o que mais ajuda seria você ensinar a pescar, você ensinar a pessoa a produzir, para que ela possa sair dessa pressão, que é uma das pressões mais cruéis que existe, é a falta de oportunidade. A pessoa se sente pressionada pela sociedade e ela não tem condição de sair daquela situação que ela está. É uma pressão da sociedade em cima daquelas pessoas que são menos favorecidas e nunca dão oportunidade para aquelas pessoas. Quantas pessoas não têm oportunidade na vida? E você, se tem alguma, aprende a conviver com essa pressão e a ser mais feliz, a ser mais, ter mais compaixão, né, dos outros, porque sempre você acha que você é o pior daquela classe sua. Você, não, eu sofro demais, isso acontece muito comigo, eu sou muito pressionado e tal, mas você nunca lembra das pessoas que são menos favorecidas, que vivem uma pressão muito maior. Quantos pais vivem uma pressão psicológica interna, aonde seus filhos não têm o que comer? Quantos pais? Imagina a cabeça, a estrutura psicológica de um pai desse. Imagina isso. Já parou para imaginar, por exemplo, uma família simples que mora no Nordeste? Vou falar aqui do Nordeste, que é um, um dos lugares mais lindos que a gente tem no nosso país, mas a pobreza é muito gigante. Nós temos lá lugares que é um semiárido muito seco, nem água tem. E temos famílias que, às vezes, no dia só tem um feijãozinho cozido para comer. E olha lá, se tiver. E você aí, no bem bom, tranquilo, feliz, tem tudo na sua vida e você não valoriza o que você tem. E vive pressionado também. Mas eu quero que você imagine essas pessoas, a pressão que eles vivem. E o tanto que essa pressão ela transforma, porque é um sofrimento muito grande, essas pessoas são transformadas como homens melhores, porque eles têm garra. Quantas pessoas saem desses lugares e vai para as grandes cidades trabalhar e ofertar a sua força de trabalho? E às vezes as empresas não dão um determinado valor para essas pessoas. Não avalia a origem e nem faz, nossa, essa pessoa é muito guerreira, está saindo de uma situação tão difícil, então eu preciso ajudá-las. Porque nós somos egoístas. A gente só olha para o nosso umbigo, não vê quem está à nossa volta. Porque acha que você está sofrendo pressão da sociedade, você tem que estar ali bonitão, né? Ajeitadão ali e tal. Tem que ter postura. Aí a sociedade começa a te pressionar de várias coisas, de várias formas. Cada momento que você está em um ambiente, você tem que se vestir diferente, você tem que se postar diferente, você precisa se colocar de uma forma verbal diferente, você precisa preocupar com a sua comunicação corporal, você precisa... Cara, é tanta coisa que você precisa começar a olhar e não pense que isso não é uma pressão do ambiente, desculpa, uma pressão do ambiente sobre a sua pessoa.
Não pense que você não vive pressionado nos ambientes que você está. Cada ambiente que você entra é diferente para você ter um pouco de conhecimento e crescimento. Esse ambiente, ele te pressiona de alguma forma. Ele te pressiona para que você possa crescer. É uma pressão ruim? Não, é uma pressão maravilhosa. Igual a pressão da semente para ela germinar. É a pressão do crescimento. Por isso que você precisa aprender a lidar com as pressões e sempre ficar tranquilo e, ó, opa, não tem problema, deixa vir. Agora eu vou ter tranquilidade e calma para resolver. Por que que eu falei que é um tema que eu consigo lidar muito bem com as pressões? Na área que eu trabalho, a gente é muito pressionado e às vezes você tem que lidar com várias coisas, muita coisa mesmo. E se você não tiver calma, serenidade e tranquilidade, você não consegue executar. A pressão como se diz, faz igual na panela de pressão, né? Cozinha e você fica pequenininho lá dentro. Não, você realmente precisa aprender a lidar com essa pressão, ser forte e ter calma. E a tranquilidade, a calma, a paciência é a melhor forma de você lidar com a pressão. É a melhor forma. É você ter tranquilidade. Opa, o que está chegando aqui para mim agora? O que está chegando para mim resolver? Eu tenho que ter calma, paciência, entender aquele ecossistema que está acontecendo para poder resolver aquilo de forma fácil. E quando eu resolvo aquilo, eu recebo uma recompensa, com certeza. Quando você vence a pressão, quando você consegue vencer ela, nossa, a recompensa ela é gigante. Você tem prazer, você sente prazer de ter resolvido aquilo. Por isso que é importante você aprender a lidar com isso, com as pressões do dia a dia. Eu mesmo me sinto pressionado todo dia, tenho que levantar às 5 da manhã. Ainda estou me acostumando. Mas já são 255 dias, levantando às 5 da manhã, todos os dias, para poder estar aqui fazendo live para vocês. O dia que eu não estou fazendo live, eu abro a live e trago algum convidado. Quanto isso tem enriquecido a minha vida. É um tipo de pressão boa, porque eu tenho uma responsabilidade e a responsabilidade me pressiona a executar a ação, fazer a ação acontecer. Isso vai me trazendo prazer, prazer, prazer. Quando eu olho no canal aqui do YouTube e vejo 255 lives, mas eu tenho ali mais seis da virada que a gente fez, mais um dia do Conexão em Mente, gravado ali. São mais de 260 conteúdo gravado. É muito? Não, não é tanto. Tá? Tem gente que tem muito, milhões, mais, e mais, e mais, e mais, tem bastante mesmo. Mas isso é uma conquista, é uma realização. E uma realização gigante, porque quem há um ano atrás não. Ah, assim, tinha receio até de gravar uma live. Hoje a câmera é minha companheira, eu adoro. Cara, assim, eu sinto um prazer tão grande de estar aqui de manhã, vocês nem imaginam. Que pressão gostosa. Então, é isso, a gente aprender a pegar essas pressões que são boas, porque tem pressão ruim também, e transformar ela em felicidade, em realização. E tudo tem um começo. Se você nunca fez uma live, ou se você só assiste as lives, adora assistir live, mas nunca fez uma, vem para cá, aqui no G365, que a gente dá a oportunidade para que você possa fazer a sua primeira aqui, se quiser, e quantas você quiser. O espaço aqui ele é democrático, ele é para todo mundo que queira realmente assim se destacar e falar algo, contar a sua história,
você vai se sentir pressionado, mas é uma pressão tão boa porque você vai ficar com medo, você vai ficar com receio, você vai ficar pensando assim, será o que vão achar do que eu vou falar? Mas não tenha receio, não tenha medo. O ser humano, ele foi criado da terra. E olha só, a terra é que exerce pressão sobre a semente para que a semente possa germinar. O ser humano foi criado para governar sobre todas as coisas. Quando Deus falou que ele foi feito para governar sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas mesmo, gente. E o ser humano até hoje não entendeu isso. Até hoje, você, vou falar você, eu, todos nós aqui, nós não entendemos o que significa essa palavra. Às vezes pensamos que governar sobre todas as coisas é igual muitas pessoas falam por aí. Ah, você tem que governar no teu trabalho, você tem que governar aqui, governar aquilo, governar aqui. E fica pensando só nos bens materiais e governar sobre a matéria. Mas você esquece de governar sobre o seu espírito, sobre sua saúde, sobre o que você não vê. Às vezes você pensa que governar é só sobre o que você consegue apalpar, pegar, coisas materiais. E isso é o que a humanidade, os homens estão fazendo hoje, estão pensando só em governar sobre a matéria. Ele esquece de governar sobre as principais coisas, que é o seu espírito, sobre a sua parte intelectual, sobre a sua mente, que é coisa que só você guarda dentro da sua cabeça. Essa semana nós tivemos aqui umas lives aqui na área de psicanálise. Cara, que coisa mais linda. Que transformação que eu recebi nos dois dias aqui com o Ricardo. Foi muito especial, sabe? Porque a gente começa a ver. Nós, a humanidade, ela está doente. Ah, mas como é que você fala isso, gente? Você não pode falar isso, não. Cara, nós estamos doentes, precisando de terapias. Eu acho que a medicina, o que vai despontar mais na medicina agora é a psicologia e a psiquiatria, porque é necessário. Nós, como seres humanos, estamos começando a descobrir coisas novas, começando a identificar coisas que no passado a gente não identificava. 90% das famílias sempre tem alguma coisa para avaliar ali nos seus filhos e tudo mais. Ou quantas pessoas hoje são identificadas e diagnosticadas com altas habilidades? Um monte. No passado, na minha época, quando criança, meus pais não tinham nem noção do que seria uma questão de alta habilidade. Às vezes um filho destaca mais que o outro e é diferente do outro, e os pais não observam. Nem acham que aquilo é normal e não faz um tratamento. Eu tenho uma filha que ela é autista nível 1, ela tem alta habilidade. E olha só, por incrível que pareça, no passado, essas pessoas eram diagnosticadas com loucura. Nada, que o QI era tão alto e tão elevado que ela falava coisas e é, se expressava de uma forma que as pessoas não entendiam, que as pessoas, de repente, não sabiam nem como lidar com aquilo. E hoje a gente começa a identificar. E essas pessoas são altamente criativas. E elas produzem tanto para a nossa humanidade, tanto para a gente. Vou te dar um exemplo. Eu assisti muito Shark Tank. Eu gosto muito, porque são pessoas empreendedoras que levam ali, buscam um investimento para os seus projetos
E aquilo é muito especial. Eu assisti um episódio de uma menina e ela criou um produto para salvar a companheira dela. E aquilo me deixou muito emocionado, sabe? Porque por causa de uma doença, ela criou um produto para poder resolver um problema da companheira. E isso é uma coisa muito especial, porque é o ser humano criando coisas para resolver o problema de outro ser humano. Não importa de questão de relacionamento final, porque ela criou um produto para resolver uma situação. E aquilo não pôde ser utilizado pela outra pessoa, porque não deu tempo. Aí a gente começa a analisar o tanto que o nosso tempo é precioso e a gente fica jogando ele fora todo dia. Por causa de pequenas pressões, a gente começa a deixar o nosso tempo a escorrer pela mão e não vivemos ele. Nós temos que vivenciar e aprender a lidar com as pressões, com as situações, com tudo que acontece na nossa vida. E acontece tanta coisa que nós somos rejeitados, porque as pessoas não entendem, às vezes, uma, uma forma de você lidar com a sociedade. E é muito difícil, não é fácil. O relacionamento pessoal, interpessoal entre as pessoas, não é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque todo mundo, quando conhece alguém, já começa a fazer um pré-conceito. O que é o pré-conceito? É um conceito antecipado de uma situação que você nem sabe como ela é ainda, e você faz um conceito daquela situação antes mesmo de conhecê-la. E começa a criar rótulos. E isso tudo você está criando pressão para aquela pessoa. Você está rotulando ela. Você não tem que aprender só a lidar com a pressão e sabe que ela vai fazer transformação na sua vida. Aprende a lidar também da forma mais gentil, de não pressionar o outro também, de uma forma que seja desgastante, desonesta, traumática, que de repente você é pressionado de uma forma que você se sente rejeitado nos ambientes. E isso vai te deixando afastado, você vai se afastando. Daqui a um momento você acaba tentando lidar a todo momento, achar seu espaço. Então nós precisamos realmente abraçar todos. Não vou falar se abraçar essas pessoas ou aquelas, não, abraçar todos. Nós devemos estar sempre de braços abertos para receber as pessoas, para a gente receber o bom, para a gente transbordar ele para outras pessoas também. Ah, mas se eu receber só coisa ruim, meu amigo, transforma essa coisa ruim em coisas boas. Você tem a capacidade de fazer a transformação. Por isso que é pressão gera transformação, pressão e transformação na vida pessoal. Eu acho que o mais bonito no ser humano é ele pegar algo negativo e transformar em algo positivo. E quem tem capacidade de fazer isso? Só nós. Só o homem tem capacidade de fazer isso. Porque ele é racional. Ele sabe pegar aquela situação, pensar, achar uma alternativa e fazer com aquilo, algo de ruim transforme em algo de bom. Vou dar um exemplo bem dolorido mesmo. Um acidente onde que a pessoa realmente quase chega a perder a vida. Quem tem capacidade de transformar aquela situação de quase perder a vida em vida novamente? O próprio homem. A pessoa que foi acidentada, que está lutando pela vida, e o outro de cá, que é o médico, ou o socorrista, o hospital, todo aparato, para poder cuidar daquela pessoa e transformar ela, que está vivendo aquela pressão absurda de perder a sua própria vida.
e transformar aquilo que aconteceu de ruim em algo bom, que é uma pessoa nova. Ah, mas não é a mesma pessoa. Mas, meu amigo, você pode ter certeza, essa pessoa renasce, ela renasce na alma, ela renasce no pensamento, ela renasce de todas as formas, porque ela começa a confiar mais no sobrenatural. E todo mundo fala assim, nesse momento: ai, será que Deus existe? Se ele existisse, ele era palpável. Deus é, ele está em todo lugar. Coisa existente é palpável. Então as pessoas às vezes fazem até uma visão diferente, mas é porque precisa de achar, de acreditar de alguma forma. Então, ele começa a colocar em xeque-mate, a falar se existe, se não existe, se é verdade ou se não é. Ele começa a questionar. Então, quando você começa a questionar, é porque você tem dúvida. E certas coisas você não tem que ter nem dúvida, tá? Se Deus existe ou não, você não pode ter dúvida nenhuma, porque ele é. Ponto final. Ele está em tudo. Tudo que você imaginar, até na palavra que você está falando, profetizando, falando, tirando de dentro de você, ele faz parte. Ele só permite se ele quiser. Não ele te cala no momento que você mais quer falar, pode ter certeza. Ah, por que que você está fazendo analogia com Deus? Você não deveria colocar Deus na história. Claro que sim. Nós somos filhos, nós somos imagem e semelhança. E às vezes, quando você entende o que é imagem e semelhança, não é fisicamente, jamais. Não é o seu visual. Deus sentiu a necessidade tão grande, mas tão grande, do homem ver ele, do homem sentir e ter a certeza que ele existe, que ele se fez homem, sem necessidade, mas ele se fez homem. E veio aqui nessa terra e mostrou todo o amor que ele tinha pela humanidade, que você nem imaginava que isso era possível de acontecer. Mas ele veio e fez. Trouxe seu filho aqui. Por isso que a gente tem. Imagina só, se você quer aprender a viver sob pressão, sob situações, aprende a amar. E volta lá na vida de Cristo, né? O que Cristo fez para a humanidade. E qual o tamanho da pressão que ele vivia e qual a tranquilidade que ele lidava com a situação. E ele sabendo o que ia acontecer com ele, que é uma das coisas que ninguém aqui, que o humano nenhum vai saber na vida. Nunca, 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 nunca. O humano nenhum vai saber o dia que ele vai partir dessa para melhor. Mas Cristo sabia. Agora imagina, que pressão é essa se você hoje soubesse o dia que você fosse morrer? Tipo, data marcada e hora. O que você faria? Você continuaria vivendo o seu propósito, igual Cristo fez, fazendo tudo que era predeterminado para ele fazer, tudo que Deus colocou ele, ó meu filho, vai lá e mostre para a humanidade o que é amar, que é amor. Mas você vai saber que tal dia, assim, 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 vai acontecer isso. Olha o tamanho da pressão sobre Cristo. Sabendo o dia que ele ia morrer, a forma que ele ia morrer,
e continuar amando, continuar transformando, continuar passando a palavra, continuar ensinando e vivendo cada momento e cada minuto que ele teve aqui, dando amor, transbordando. Faço uma pergunta para vocês, para que você responda só para você mesmo, tá? Não precisa responder para ninguém. Você faz essa pergunta para você. Se eu soubesse o dia que eu fosse morrer, eu não estaria mais aqui entre meus entes queridos. É, o que eu faria? Existe um filme sobre isso. Eu não sei se vocês já viram. Eu não sei o nome do filme, mas tem um filme sobre isso. Depois você pesquisa, tá? Só pesquisar filme que fala que a pessoa sabe o dia que vai morrer. Acho que é dois senhores, né? Que sabem mais ou menos, tá no fim da vida, sabem que vai morrer em algum momento, e eles, mesmo assim, eles não sabem o dia, tá? Sabe que vai acontecer isso em algum momento. E nessa situação, ele, eles querem desfrutar de tudo na vida. Eles querem fazer de tudo. Quer viajar, então eles querem fazer em um pequeno espaço de tempo de curto, um curto espaço de tempo, quer dizer, tudo que ele não fez a vida toda. Viajar nos lugares que ele sonhava, os lugares que eles queriam conhecer. Então eles queriam fazer de tudo. Queriam passear, saíram viajando os dois pelo mundo. Como que essa pessoa não desfrutou disso na vida dela, durante a vida? Foi fazer isso só no final, porque sabia, teve um diagnóstico médico que ele estava para perder a vida. Ah, já que nós vamos morrer mesmo, então vamos desfrutar agora. Então, isso é uma pressão muito grande. Aprende a lidar com as pressões e viva. Viva cada momento, seja feliz, compartilhe. Sempre não deixe de ajudar o próximo. É muito importante. E entenda que as pressões, elas foram feitas para nos transformar. Toda pressão que acontecer com você, de qualquer maneira, uma pressão psicológica, pressão no trabalho, uma pressão na amizade, uma pressão no grupo que você participa, respira, aprende a lidar com aquela situação, não se esbraveje, não fique triste, nem se sinta muito pressionado, mas aprende a lidar com aquela situação para que você possa evoluir, para você ser transformado. E você pode ter certeza, tudo que acontece, não acontece nada que Deus não permita. Se Ele está permitindo aquilo acontecer com você, é para que você seja transformado, para que você seja uma pessoa melhor. Queria falar para vocês que eu vivo uma pressão tão grande, né? E sempre querendo transformar coisas novas. E eu acho isso tão gostoso e tão bom, porque isso me enriquece, eu aprendo cada dia mais, e cada dia mais eu fico com mais conhecimento e quero transbordar esse conhecimento. Seja assim também. Vamos transformar a humanidade. Eu acho que a melhor coisa para transformar a humanidade é a gente aprender com as pressões e nos transformar em pessoas melhores. Isso é o que eu queria deixar para vocês hoje, um pouquinho de conhecimento sobre expressões que eu vivo no dia a dia e sempre aprendo com elas, nunca deixo elas me vencerem. Cada vez que acontece uma coisa nova, eu tento aprender um pouco mais.
Quero desejar para você um excepcional dia, que essa sexta-feira seja abençoada, cheia de realizações, e em seguida que você tenha um excepcional final de semana, sábado maravilhoso, um domingo rico com a família, e que Jesus possa estar no ambiente que você estiver. Um beijo e tenha uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Eu Fala